Muito obrigado, viu? Vocês são uma bênção. Vocês são fera. Com energia e sem energia. Tá vendo? Que legal. Pessoal, eu queria só, antes da gente seguir, perguntar, onde está o Gabriel e a Débora? Gabriel e a Débora estão aqui nos visitando. Pela primeira vez estão aqui com a gente, Gabriel? Que legal, sejam muito bem-vindos, viu? Não vou pedir para vocês ficarem em pé, todo mundo já está enxergando vocês, não quero constranger, fiquem à vontade, da maneira que vocês quiserem. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem um casal, que é o Daniel e Débora também? Hoje foi o dia das Déboras. Daniel e a Débora também estão nos visitando aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Essa família linda aqui também nos visitando. Sejam aí recebidos. Nós temos prazer em receber vocês aqui. Fiquem à vontade para fazer parte desse corpo. Somos falhos, mas estamos nos aperfeiçoando. Amém? Amém? Que bom que já vi pessoas aí cumprimentando vocês, dando as boas-vindas. É isso. Nós somos muito felizes em receber vocês aqui. Esse é o nosso lema, né? Nós somos uma comunidade. E aqui vocês estão vendo a visão da nossa igreja, que é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Esse é o nosso lema. Isso é aquilo que nos move. Isso é a verdade que nós acreditamos. Nós não acreditamos numa igreja que você vem aqui para ouvir, depois você vai lá, vive a sua vida, depois você volta, ouve mais alguma coisa. Não, nós acreditamos numa igreja família. E família, a gente está o tempo todo junto. A gente compartilha, a gente vive junto no partir do pão, nas orações. Essa é a verdade que a gente acredita. Alcançar o próximo. Porque às vezes a gente fica com aquela visão de que eu preciso cruzar o continente e ir até a África para levar a palavra de Deus. E o teu vizinho está lá sedento. Teu vizinho está lá clamando por algo que possa trazer renovo para a vida dele. Então nós cremos que podemos alcançar o próximo. E na forma literal da palavra, o próximo está do nosso lado, né? Porque é difícil hoje você falar, poxa, quem não conhece Jesus? Todo mundo conhece Jesus, então não é nenhuma novidade. Mas as pessoas conhecem de uma maneira superficial. Conhecem o Jesus que está lá no vitral da Igreja Católica, triste, né? Pendurado numa cruz. Amém? Acho que vocês me ouvem, né? As pessoas conhecem esse Jesus que muitas das vezes é um Jesus frio, né? Um Jesus distante. Mas, daqui a pouco vai voltar. Mas nós temos a vivência desse Jesus que está próximo de nós, perto de nós, né? Capaz de nos fazer conhecê-lo de verdade. E é esse Jesus que a gente precisa levar até as pessoas, um Jesus alcançável, um Jesus próximo, um Jesus que pode ser o nosso modelo de vida. Amém? Então, por isso que nós estamos aqui alcançando o próximo, né? E formando discípulos. Porque uma vez que você entrou no reino de Deus, você não vai ficar de boa sentado, você vai trabalhar. Você vai ser um discípulo, você vai ser um continuador dessa mensagem. Então, quando Deus nos chama, Ele não nos chama para ser telespectadores, para serem só aquela pessoa que vai ficar assistindo. Deus nos chama para ser parte. É um evangelho inclusivo. Amém? Então sejam muito bem-vindos, Daniel, Débora, Gabriel também, a outra Débora. Débora também, que está fazendo aniversário agora em novembro, né? Fazer dia 20, vi aqui. É isso mesmo? Ah, legal. Muito bom. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. Depois nós vamos pegar os dados de vocês, que aí depois a gente vai falar sobre as células, os encontros que a gente tem nas casas. Porque às vezes aqui, né, no culto é difícil a gente criar um relacionamento. Porque você senta, você dá aquele bom dia, quando tem um cara chato que nem eu aqui na frente, fala assim, fala pro seu irmão isso, fala aquilo. Esse é o relacionamento, mas você não consegue abrir, falar da sua vida, os seus anseios, as dificuldades. E na célula, nas casas, né, numa reunião descontraída, né, uma reunião que inclusive é a minha célula de sexta-feira, lá com o Moacir, com a Leontina, com a Juliana, a Sabrina, com todo o pessoal da minha célula, Marina estava até contando aqui as aventuras minhas lá, né? que eu compartilhei. Mas é isso, a célula é isso, é o momento que você tem de vivência, de realmente fazer o evangelho na prática.
né? Não é um discurso que uma pessoa está aqui falando, mas você está vivendo. E amém. E é por isso que a gente vai pegar seus dados para que vocês, se quiserem, vocês vão ser incluídos nas nossas células. E esse mês, o mês passado, nós estamos falando sobre a pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar quais são os resultados esperados da pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Porque, infelizmente, hoje em dia, o que nós vemos, e o Davi pregou sobre isso tempos atrás, é um evangelho diluído, muitas das vezes. É um evangelho raso, um evangelho que não é aprofundado. Ele é uma parte do evangelho. É um evangelho misturado com técnicas de coach e pregações motivacionais de que você pode. Mas se você for exposto a somente parte do evangelho, se você não for exposto a toda a verdade contida no Evangelho, fica muito difícil você experimentar de uma transformação real na sua vida. Fica muito difícil você experimentar de uma nova natureza. E hoje eu queria compartilhar com vocês, queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler alguns versículos dentro de Atos 2, e a gente vai parando para refletir sobre eles. Amém? Então, Atos 2, a partir do versículo 14, a minha versão aqui está na NVI. Confira aí comigo na sua versão, o que está dizendo. A minha versão diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. E aqui ele vai começar a falar sobre um episódio que estava acontecendo nesse momento. Ali estavam na cidade reunidas povos de muitas nações, perto e distantes, porque estava tendo a festa de Pentecostes. Note, essas pessoas elas não foram ali para aquela região para participar de uma conferência, onde ia ser pregado o Evangelho. Elas não foram para aquela reunião para participar de uma reunião, de um ajuntamento, para ouvir. Elas não foram lá para ouvir o que Pedro estava dizendo. Amém? Está claro isso? E ali, no dia de Pentecostes, foi onde houve o cumprimento da promessa, que o Espírito Santo foi derramado, e as pessoas estavam falando em línguas, e o pessoal estava zombando, né? Tanto essas pessoas não estavam lá com esse propósito de ouvir, de participar desse mover, que eles estavam tirando sarro. Eles estavam zombando do que estava acontecendo ali, né? E eles começaram a estranhar porque, poxa, a gente é de outro lugar, vocês são tudo galileu, vocês são tudo daqui, e eu estou conseguindo entender vocês na minha língua materna, né? E eles ficaram atônitos. Então, Pedro começou ali a pregar o Evangelho. Amém? Antes da gente dar sequência, vamos orar para que o Espírito Santo esteja presente conosco, trazendo clareza aos nossos corações, ao nosso coração, aos nossos ouvidos, que o Espírito Santo esteja nos mantendo alerta para aquilo que Ele quer ministrar conosco hoje. Amém? Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor deu essa oportunidade a nós de estarmos aqui ouvindo das Tuas boas novas, Pai, ouvindo do Teu Evangelho. Que o Senhor possa estar presente, continuar presente nesse lugar, Pai, como já tem estado desde o início. Que Teu Espírito Santo possa estar junto de nós, Pai, a fim de que possa nos explicar, nos convencer do pecado, que possa nos converter, nos convencer da Tua palavra, nos explicar aquilo que está sendo dito, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nossos corações, Pai.
abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para receber a Tua boa semente da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Primeiro eu queria falar que foi um desafio estar aqui hoje. Estou até meio suando, que acho que é a febre indo embora, né? Ontem, desde tarde, eu estava com uns 39,5, né? Quase 40 de febre. Mas graças a Deus eu estou já melhor hoje. E até, né? Poxa, em algum momento a gente para, poxa, será que eu tenho que ir mesmo? Que não estou bem, né? Mas olha só como a gente é contraditório, né? Quando Jesus estava lá no meio da galera, os doentes se matavam para chegar até Jesus. Porque se tem alguém que pode curar, que pode trazer restauração, que pode trazer cura, é Jesus. E a gente, na primeira tossida que a gente dava, poxa, não vou hoje. Mas você tem a opção de estar na casa do médico dos médicos, você tem a opção de estar no lugar onde tem o Deus Todo-Poderoso que provê a cura, mas não, vou ficar em casa, que na minha casa é melhor. E eu não estou falando de prédio, não estou falando desse prédio aqui, não é aqui nesse prédio que Jesus mora. Ele mora nessa comunidade, no ajuntamento das pessoas. E eu creio que Jesus está aqui promovendo cura, promovendo milagres, promovendo a tua necessidade. Enquanto você está aqui buscando a palavra dele, ele está agindo no seu íntimo, naquilo que você mais precisa. Amém? Vamos em frente então. Então no versículo 15 de Atos 2, Pedro continua dizendo assim: estes homens, eles não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Note o primeiro fato que a gente pode extrair dessa mensagem. Pedro viu a oportunidade ali de introduzir o evangelho, porque estava acontecendo um mover, as pessoas estavam se questionando do que era aquilo, alguns zombando. Pedro falou, essa é a minha deixa, eu vou explicar para eles o que está acontecendo. E Pedro falou na linguagem que eles estavam acostumados a ouvir, porque eram judeus, né, que conhecem a palavra, conhecem a Torá, conhecem o profeta Joel, então eles foram trazendo essas verdades contidas no Antigo Testamento para que eles se ambientassem. Então, o evangelho, a primeira coisa, ele precisa ser acessível para quem ouve. A mensagem precisa sintonizar com os ouvidos que estão ouvindo aquela mensagem. Então não adianta eu pegar essa forma que Pedro pregou o evangelho e querer fazer isso hoje, porque não é a mesma realidade. Pedro estava falando com pessoas que conheciam profundamente as Escrituras do Velho e do Antigo Testamento. Pedro estava falando com as pessoas que estavam familiarizadas com as profecias de Joel. Mais para frente vai falar sobre Davi. Então, a mensagem do evangelho precisa ser acessível. Não adianta eu querer falar difícil, não adianta eu querer falar bonito, não adianta eu querer enfeitar, encher linguiça. A mensagem ela precisa ser clara aos ouvidos que estão aptos a escutar. E aí vamos seguir lá para o versículo 22, onde Pedro segue dizendo assim: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando naquela cruz. Pedro estava falando de Jesus. Ele estava dizendo assim, vocês viram, foram testemunhas juntamente comigo do que Jesus fez aqui. Jesus curou leprosos, curou paralíticos, Jesus expulsou demônios, Jesus fez diversos milagres. Vocês são testemunhas juntamente comigo. E vocês também são testemunhas que vocês estavam lá quando foi perguntado, Cristo ou Barrabás? Né? E aí vocês crucificaram. Não, libera Barrabás.
E nesse momento aqui da história, a gente olha para esse texto e fala, como esse pessoal aqui é sem vergonha, né? Eles pediram para crucificar Cristo. Como eles são maus, né? Como que eles são incrédulos, egoístas. Como que eles permitiram que o Filho de Deus fosse crucificado, entregaram ele para ser crucificado. Mas o que a gente não reflete é que nós estamos falando de nós mesmos. Nós nos assemelhamos na totalidade desse povo que estava ali crucificando Jesus. Ah, mas eu não falei que era para crucificar Jesus, mas o nosso pecado fez com que Cristo tivesse que passar por isso. Independente mas eu sou um cara bom, eu jamais... O seu pecado, não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, foi o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado fez com que Cristo tivesse que passar por isso. Então, a verdadeira exposição do Evangelho, ela faz primeiro nós olharmos para dentro. Primeiro a gente tem que refletir internamente, antes de olhar para o outro, né? Porque a gente lê o texto e fala, poxa, como esse pessoal foi cruel, né? De levar Jesus a passar por isso, enfim. Mas a gente não vê que, na verdade, fomos nós que fomos culpados para que Cristo passasse pelo que passou. Amém? E porque isso acontece porque, geralmente, se eu pegar aqui de bate-pronto e falar, você é uma pessoa boa? Dificilmente você vai falar que não. Poxa, eu não roubei, não matei ninguém, pago meus impostos, né? Venho aqui na igreja todo domingo. Eu não sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa boa. Mas é difícil a gente ser juiz de nós mesmos, né? Quando a gente se torna juiz de nós mesmos, a gente tem uma tendência a relevar algumas coisas, né? A ser superficial com outras. E a gente acha que nós somos pessoas boas, que nós não somos tão mal assim. Comparado com as outras pessoas que a gente vê aí afora, no mundo, pô, a gente está bem, não é verdade? Se eu for comparar com gente que está aí roubando, traficando, ou gente que está aí enganando as pessoas, poxa, eu não estou tão mal assim. Mas e se a gente fizer essa comparação com Cristo? Aí muda um pouco o cenário, né? Muda um pouquinho. E é aí que a gente perde o conceito de analisar se nós somos bons ou maus. Porque se a gente realmente levar a sério essa análise, de olhar para dentro e tentar enxergar as nossas falhas, as nossas humanidades, a gente vai ver que a gente precisa de muita transformação. Cada um conhece a si mesmo. Não adianta eu querer argumentar, porque a palavra diz que é o Espírito Santo que convence. Cada um conhece a si mesmo. E é a partir dessa análise, onde nós reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, é a partir desse ponto que Cristo começa a fazer a obra em nós. Porque até chegar nesse ponto, Deus é um Deus, nosso Pai é um Deus educado, Ele não chega com os dois pés na porta, Ele não chega querendo mudar as coisas de lugar. Nós temos o livre-arbítrio. E se nós de fato reconhecemos que há mudanças necessárias, é aí que começa o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar no versículo 24, que diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, novamente, Pedro buscando o Antigo Testamento, a linguagem que eles conheciam: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. E aí ele continua falando aqui as profecias listadas por Davi. E aí vamos seguir agora lá para o versículo 32. Estão comigo aí? Atos 2, versículo 32.
Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Então note que a exposição da palavra de Deus, das verdades contidas no verdadeiro evangelho, não o evangelho raso, parcial, mas o evangelho que diz que, olha, vocês são pecadores, vocês são falhos, vocês fizeram com que Cristo tivesse que pagar esse preço. Um evangelho que diz que Cristo veio ao mundo, se comprovou como Filho de Deus, morreu, mas não só morreu, ressuscitou. E aí o pessoal parece que olha um para o outro e fala: cara, olha o que a gente fez com o Filho de Deus, olha o que a gente fez com... Era Ele mesmo, cara. E aí eles ficam aflitos, ao ponto de falar: e agora, o que a gente faz? Qual que é a solução? Esse é o impacto do Evangelho. Se o Evangelho que você ouviu até hoje não te gerou essa angústia interna de falar: meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Talvez você não tenha sido exposto ao verdadeiro Evangelho. Talvez você não deu ouvidos, por mais que falaram, ou por vários motivos, você não se atentou a esse fato de que, se você não teve essa onda de impacto chegando até você, te desesperando ao ponto de falar: o que eu tenho que fazer agora? Fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Porque agora eu vi que eu fui um completo pecador, um completo ignorante até aqui. Então, essa reação de o que eu faço agora, é isso que é gerado através da pregação do Evangelho. O Evangelho, quando ouvido, ele te leva a uma ação. E qual foi a ação que esses israelitas foram induzidos, foram orientados através da vida de Pedro? O versículo 38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Está claro o que Pedro orientou? Arrependam-se. Mas eles já não estavam arrependidos, porque eles falaram: o que nós vamos fazer agora? Não, eles estavam culpados. E existe uma diferença tênue entre culpa e arrependimento. A culpa te paralisa, a culpa te deixa mal. A culpa, ela gera uma angústia, ela gera um sentimento ruim, você se sente mal. Isso é culpa. Arrependimento, ele te leva para uma ação, para uma conversão de rota. Ontem a Stephanie, ela estava vindo aqui para a igreja, e aí, só que estava aquela chuva torrencial. A gente mora no interior de Sorocaba, lá, na divisa com Itu. E ela foi passar num trecho, ela estava sozinha com o Pedro, porque eu estava mal. Ela falou: não, vai lá você com o Pedro, que eu não tenho condições de ficar com ele. E aí ela chegou num ponto que estava inundada a rua. E aí ela falou: nossa, me arrependi. Mas ela se arrependeu de ter saído, porque ela poderia encontrar outros pontos de alongamento. Então ela fez o quê? Ela fez a conversão e retornou. O arrependimento, ele te leva a uma mudança drástica de direção. A culpa te paralisa e te deixa parado naquele ponto. O arrependimento, ele te leva para outra direção. O arrependimento, ele empurra para uma ação. O arrependimento é uma mudança de trajeto. É uma mudança de direção, de realidade.
Então, aquele povo foi orientado a se arrepender de como estavam agindo até ali, e agora, a partir dessa data que você se arrependeu, vamos tomar outra direção, vamos tomar outro rumo. E aí o 39 continua dizendo assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é para nós, todos quanto nosso Deus chamar. Nós não somos, eu falo por mim, não sou descendente de judeu, né? Mas Deus me chamou, por isso eu estou aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Talvez você nem saiba, mas se você está aqui, é porque Deus te chamou. Amém? Vamos lá no versículo 40. Com muitas outras palavras, eles os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram impactadas por essa verdade. Por um evangelho completo, não um evangelho raso. Não, vem para Jesus, você vai parar de sofrer. Em nenhum momento Pedro falou isso. Vem para Jesus e sua vida, nossas bênçãos vão chegar. Não, não foi isso. Não foi isso que Pedro falou. Não é esse evangelho que gera transformação. O evangelho que gera transformação é o evangelho que te faz olhar para dentro, reconhecer quem você é, reconhecer que não dá mais para viver da mesma maneira. Esse é o evangelho que gera transformação. E como eu falei no início, essas 3.000 pessoas que estavam ali, elas não tinham se inscrito para a conferência de Pedro. Elas não tinham se inscrito para a reunião onde Pedro ia pregar o evangelho. Não, elas não foram com a intenção de se converter. Elas não foram lá predispostas a isso. Mas quando o verdadeiro evangelho é anunciado de maneira completa, essa é uma reação inevitável para aqueles que estão aptos a ouvir. Eles estavam zombando de tudo que estava acontecendo ali. E de repente, em alguns minutos, o cenário mudou. Eles se converteram. 3.000 pessoas se converteram. E a exposição do evangelho é tão impactante, potente, não pela pessoa que está falando. Tão pouco tem importância a pessoa que está dizendo aquelas palavras, mas é pela mensagem que está sendo dita. Pedro era um comum, como nós, trabalhador, pescador, estava ali, vivia a vida dele. Pedro não era um teólogo, Pedro não era alguém que estudou durante muitos anos o evangelho. Não, Pedro estava ali falando sobre a experiência que ele passou. E porque, só um parêntese aqui, depois a gente continua aqui lendo os versículos. Pedro também teve que passar por essa experiência de ser impactado pelo evangelho. Se a gente for lembrar a história de Pedro, quando Jesus questionou para ele a primeira vez: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, mestre. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, eu te amo. E foi assim. Poxa, estava claro que Pedro estava ali, estava junto com Jesus. Mas Pedro ainda não tinha experimentado de um novo nascimento, porque o evangelho não estava completo. Cristo ainda não tinha morrido e nascido de novo. Então era impossível que Pedro tivesse uma nova criatura. Já na segunda vez que Pedro se encontra com Jesus, quando Pedro estava pescando, e ele avista de longe já Jesus ressurreto, Jesus ali ressuscitado, após fazer tudo aquilo. E aí Pedro se lembra naquele momento o vacilo que ele deu, porque ele, tempos atrás, tinha negado Jesus 3 vezes. Falou: mas você não é da equipe dele lá? Você não estava junto com ele? Não, nem conheço. E aí Pedro olha para si e fala: olha como eu sou pequeno, olha como eu sou falho, olha como a minha natureza é pecaminosa. Por mais que eu quisesse, eu queria estar ali junto com Jesus. Eu falei para ele que amava ele, que ia estar com ele o tempo todo. Mas Pedro não tinha experimentado do evangelho completo. Mas quando Jesus morre
e depois de 3 dias revive, depois de 3 dias retorna à vida, ressuscita, e tem um encontro com Pedro, aí Pedro tem um encontro com o evangelho completo. E aí Pedro se transforma ao ponto de poder fazer essa pregação aqui. Porque ele passou por essa experiência. Ele enxergou que ele era pequeno. Ele enxergou que ele precisava de mudança. E note, Pedro já estava andando há pelo menos 3 anos com Jesus. Pedro estava andando dia a dia. Então pouco tem a ver com quanto tempo você está frequentando a igreja. Pouco tem a ver se você nasceu aqui num berço evangelho. Não tem a ver com isso. Pedro estava o tempo todo andando do lado de Jesus, com a pessoa que mais sabia da palavra de Deus, mas ele ainda não tinha experimentado de um novo nascimento. Ele não tinha sido exposto à obra completa de Jesus. E é quando a gente é exposto de forma sincera, honesta, com o nosso coração aberto, à obra completa de Cristo, é que essa palavra gera poder em nós para a transformação. Esse é o milagre. Vamos continuar no versículo 42. Ainda estão comigo aí no Atos 2 aí? Vamos lá no versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam. Então vamos lá, recapitulando. No 41 fala que eles aceitaram, foram batizados e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. E aí no 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Obrigado, viu? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Amém? Esse foi o resultado da exposição e da pregação do Evangelho. Não somente as vidas convertidas, alcançadas por aquela palavra, mas elas foram transformadas. Essas vidas elas foram transformadas ao ponto de viver nessa realidade que, olhando nos nossos dias de hoje, parece uma realidade utópica, parece uma realidade distante, inalcançável, parece um conto, não parece real. Não parece real que as pessoas elas estavam juntos, ninguém era dono de nada, elas vendiam as suas coisas, distribuíam. Mas é porque elas foram de fato alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Essa realidade, ela só revela para nós o quanto que nós precisamos drasticamente ser transformados. O quanto que nós precisamos ser ainda tocados por esse Evangelho. Só o verdadeiro Evangelho pode trazer essa transformação. Só o verdadeiro Evangelho pode gerar essa mudança de ambiente, da cidade, a mudança do bairro, a mudança na casa que você mora, nos seus vizinhos. É o verdadeiro Evangelho que pode trazer uma mudança, para que essa realidade aqui seja refletida no nosso meio ambiente, ao nosso entorno. Porque a palavra testifica isso. Vamos abrir comigo a Bíblia lá no livro de Tiago? No livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 18. Estão comigo aí? Ou já dormiram? Chuvinha, né? O tempinho é bom para... Mantenha-se firme aí. Não vá perder o que Deus está querendo falar conosco hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: por sua decisão, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. O que esse texto está dizendo para nós?
falando que Deus, pela sua própria vontade, pela sua decisão, nos gerou. O pastor comentou aqui semana passada que, às vezes, recomeçar não faz muito sentido. Quantos de vocês já trabalharam em algo que tinha tanto remendo, tanta gambiarra, que falaram, não vale a pena seguir aqui, tem que começar do zero que é melhor, né? Às vezes quando a gente trabalha com programação, né, Dalcio? Às vezes você pega umas programações que tem cheio de remendo, né? Ou quando você vai fazer, cadê o Adilson? O Adilson vai fazer uma instalação elétrica. Aí pega a instalação elétrica cheio de remendo, cheio de fiozinho, fala, se eu for mexer aqui, vai ser pior. A melhor coisa e mais fácil, vai trazer mais segurança, é começar do zero. Arranca tudo, vamos fazer de novo, do zero. Assim é conosco. Não cabe mais gambiarra na nossa vida, não cabe mais jeitinho, não cabe mais, vamos fazer assim, então só colocar ali mais. Não cabe um jeitinho para a nossa vida. Para que de fato nós possamos experimentar de uma vida plena, transformada, ela tem que ser começada do zero. E foi isso que Deus está falando aqui. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nos gerou pelo Evangelho. A palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É Cristo. Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne. Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Através de Cristo, Ele nos gerou para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Em outras versões fala as primícias de suas criaturas, as primícias de sua criação. As primícias são os melhores frutos, aqueles frutos que você expõe, né? Você não tem na banca da feira, quando você chega tem umas frutas bonitas, partidas lá, são as melhores frutas. Aquilo são as primícias das suas produções. Então Deus quando está falando aqui que nós somos os primeiros frutos, as primícias de sua criação, é isso. Ele quer nos expor como... Olha aqui o que eu posso fazer na vida de uma pessoa. E isso só é feito através da palavra da verdade. Então, só podemos ter uma experiência de novo nascimento através da exposição à palavra da verdade, através da exposição da obra de Cristo, através da exposição dessas verdades contidas no verdadeiro Evangelho. Um evangelho que não é raso, um evangelho que não é superficial, um evangelho que não para no Jesus te ama, amém, isso é uma ótima parte do evangelho, mas ele não é só isso, você só vai poder experimentar uma transformação na sua vida, se você entender a verdade por completo. Vamos seguir aqui também para o versículo que está lá em 1 João, 1 João, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, abra comigo, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler o 9 e o 10. Primeira João 3, 9 e 10. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Olha aí, se você quiser fazer uma análise rápida, se você já se tornou um filho de Deus, essa é a orientação. Quem pratica o pecado, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito do dia para a noite, num piscar de olhos, mas eu não posso dizer de mim mesmo que eu sou um praticante de futebol.
que eu não tenho uma frequência. Eu jogo talvez uma vez a cada 6 meses. Jogo, às vezes acontece, jogo, né? Não que eu jogue bem também, mas já aconteceu de jogar futebol, mas não sou um praticante. Diferente, por exemplo, de falar do Dalso. Dalso é um praticante de corrida, certo? Não, de futebol não. Não vou te comprometer com tua habilidade futebolística, mas de corrida. Quantos quilômetros você já correu já, Dalso? 21 quilômetros. Acho que eu só fiz essa distância de carro, e olha lá. Mas ele é um praticante. Por quê? Porque ele tem uma frequência, certo? Quantas vezes por semana você pratica? 2 a 3 vezes por semana. Ou seja, ele é um praticante da corrida, né? Assim como tantos outros irmãos aqui, que eu sei que são praticantes de esportes e outras coisas afim, né? Quando a palavra diz aquele que pratica ao pecado, é isso. Uma coisa é você ter uma rotina pecaminosa, um caminho pelo qual você passa todos os dias, e sempre você é levado àquele pecado. E você já sabe que aquele caminho vai... E você está retornando. Isso é a prática. Mas a palavra diz que nós somos aperfeiçoados até a volta de Cristo. Então, o pecado, para quem é nascido de novo, para quem assume uma nova natureza, ele não é uma prática, ele é um desvio de rota, ele é um tropeço, que estamos sujeitos, porque ainda somos feitos de carne, estamos vivendo num mundo, né, cercado de dificuldades. Então nós estamos sujeitos sim, mas o pecado, para quem é nascido de novo, para quem tem uma nova natureza, ele não é uma prática, ele é um resultante, né? E logo que isso acontece, nos arrependemos e mudamos de rota. Não nos sentimos culpados, mas mudamos o caminho, mudamos o trajeto, mudamos a direção. Se você sabe que aquele caminho te leva ao pecado, você não vai mais pegar aquele caminho. Se você sabe que você está propício a passar perto do pecado, você não vai pegar aquela rota, você vai desviar. E isso é a realidade de quem tem uma nova natureza, de quem é nascido de novo. E é essa obra que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque não existe como você ser exposto ao Evangelho, experimentar a transformação e continuar com os mesmos velhos hábitos. Alguma coisa está errado. E é só você que vai poder dizer para você mesmo, junto com o Espírito Santo, que é necessário transformação. É só você com você mesmo e o Espírito Santo que vai poder analisar e falar: poxa, do jeito que está, eu acho que eu preciso experimentar dessa mudança verdadeira. Mudanças são necessárias quando a gente assume uma nova realidade, quando a gente é exposto para esse verdadeiro Evangelho. Nós temos uma mudança de natureza, porque por mais que você fale: nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo, faço boas ações, distribuo gorjeta, distribuo comida na rua, mas você tem uma herança de uma natureza adâmica, né? Uma natureza de Adão, que a palavra diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também ele foi aniquilado, que foi Jesus Cristo. Mas enquanto você não vive essa realidade do segundo homem, de Cristo, você está debaixo da primeira realidade. Sua natureza é pecaminosa. Ninguém precisa ensinar para o Pedrinho que ele tem que fazer manha, que ele tem que fazer birra, ou daqui a pouco, né, que começa a ficar egoísta, né? Não, isso é meu. Não quer dividir as coisas com as outras crianças. Ninguém precisa ensinar isso para uma criança. Isso já vem inserido na natureza, é natural. A criança, ela tem essa natureza pecaminosa. É tão bonitinho, né? Mas, infelizmente, a palavra de Deus diz isso. Tem a natureza pecaminosa. E enquanto nós não trocarmos de natureza, os nossos frutos, os nossos resultados vão ser frutos dessa natureza pecaminosa. Enquanto nós não trocarmos para uma natureza celestial, provinda de Cristo, nós teremos frutos que são da natureza humana. Outra mudança necessária é uma mudança de reino.
Agora você está Imagina que você, né, quando a gente olha aqueles vídeos, aquelas séries, aqueles filmes de época medieval, você era um plebeu que vivia lá à margem, só via distante, assim, as carruagens do rei passar. Agora você foi tirado dessa realidade e foi trazida para a mesa do rei. Você tem que mudar de realidade. Aquilo que era a tua realidade quando você não estava dentro do castelo do rei, tem que ser abandonado. Você tem que ter novas vestes, você tem que ter novos hábitos. Aquilo do que você se alimenta é diferente, porque agora você está diante de um novo reino. E a palavra de Deus diz para nós que nós fomos chamados para o reino da luz. Nós fomos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Então nós temos que mudar aquilo que nos vestimos. Como que você se veste? E eu não estou falando de roupas, estou falando como que você se veste, como que as pessoas te encontram, como que elas te veem no trânsito. Uma fechada que você leva. O que você vai demonstrar para ela? Ou ainda, o que você se alimenta? O que você alimenta sua mente? Seu cérebro? Você se alimenta da palavra de Deus? Ou você se alimenta das redes sociais? Você se alimenta dos canais mais diversos que possa existir, que nada tem a ver com a sua nova realidade do teu novo reino? Essa análise que a gente tem que fazer para a nossa vida. Estou num novo reino, numa nova realidade. O que eu me visto? Como que eu me alimento? Como que eu me porto? Como que eu me comporto? Nós temos uma mudança de autoridade. Porque quando você é trazido para esse novo reino, o inimigo não tem mais autoridade para a sua vida. Não tem mais autoridade de te tocar. Porque agora você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então, a mudança ela é completa. Mudança de governo. Mudança de Deus. Porque antes você poderia ter outros deuses. Seu trabalho é um Deus. Sua carreira é um Deus. O dinheiro é um Deus. O que era o seu Deus? Porque agora você vai ter um novo Deus. Algo que vai ser digno da sua veneração, da sua adoração. E, por fim, se essas mudanças elas ainda não são visíveis, se ainda não há indícios de que eu fui já iniciada essa transformação em nossas vidas, a gente precisa reavaliar internamente se de fato nós somos dispostos ao Evangelho completo, à plenitude do Evangelho, a tudo que o Evangelho traz a nós. Porque essas pessoas, elas foram expostas, através da vida de Pedro, ao Evangelho. E esse Evangelho fez elas automaticamente olhar para dentro de si e se arrepender. E mudar de trajeto, mudar de realidade. E a passar a viver em uma nova forma de vida. Então, a gente tem que analisar, porque não basta eu ser um bonzinho da história, né? O arrependimento, a mudança de trajeto, ela tem que partir de dentro de nós. Sentir-se bem, não necessariamente é o Evangelho. Nossa, eu fui lá, escutei a palavra, nossa, me trouxe uma paz, uma alegria. Poxa, que bom. Uma palestra coach também pode trazer isso. Uma palestra motivacional pode trazer isso. Mas o Evangelho ele tem muito mais a oferecer do que uma motivação, do que você querer acordar todos os dias e enfrentar seus dilemas, seus problemas. O Evangelho, ele te proporciona uma mudança drástica de vida. Uma nova criatura, um novo nascimento. Vir todos os domingos à igreja também não é obra do Evangelho. Isso é a religião que causa em nós. Tantas pessoas são tão frequentes, não faltam um culto, mas ainda não tiveram a vida transformada. Fazer ações sociais também não faz de nós novos, nascidos de novo. Não faz de nós alguém que experimentou do Evangelho.
Porque nesse quesito, a gente está atrás de tantas outras religiões têm projetos focados. Isso é parte do Evangelho, mas isso não é todo o Evangelho. O Evangelho, ele é aquilo que gera em nós olhar para Deus, olhar para dentro de nós e ver que tem algo dentro de nós que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer diariamente. Queria convidar os músicos aqui a subirem, para que nós possamos juntos ter essa reflexão. Se de fato nós somos ou fomos impactados por esse Evangelho, ao ponto de ter nossa realidade transformada. Queria ler com vocês um versículo que está aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo 5, do versículo 8. Abra comigo. Que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. E agora o 19, Romanos 5, versículo 19. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Esse é o milagre de Cristo que nos justifica. Esse é um milagre que pode trazer mudança para a nossa vida. Esse é um milagre que pode trazer uma nova realidade, onde não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é pelo o quanto nós buscamos ou trabalhamos ardilosamente para ser agradáveis a Deus, mas é saber que é a transformação que Ele gera em nossas vidas. Só Ele é capaz de nos levar para essa nova realidade. Mas para isso, a gente tem que reconhecer. Não dá para a gente ter um olhar prepotente, um olhar, não, mas poxa, você está falando isso, cara? Eu estou 20 anos na igreja. Se nós não reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, se nós não reconhecemos que sim, nós fomos responsáveis para fazer com que Cristo tivesse que se sacrificar em prol do nosso pecado, em prol das nossas escolhas ruins. Se nós não tivermos essa concepção, fica difícil. É difícil você ajudar alguém que não quer ajuda. É um dos desafios mais difíceis, né? Você vê clínicas de recuperação que, nossa, elas se desdobram para conseguir atrair aqueles adictos, né? Aquelas pessoas que querem se ver longe de um vício, porque muitos deles não querem ajuda. É muito difícil a gente ajudar alguém que não quer ajuda. Então, Deus nem se intromete. Você não quer ajuda? Tudo bem. Talvez um dia, talvez uma hora, mas se você quer ajuda, se você reconhece que você precisa de transformação, Deus está de braços abertos a fazer tudo, a transformar cada parte de nós, a transformar tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que a gente não tem força para mudar, tudo aquilo que você já tentou fazer, mas você não consegue. Essa parte é com Deus. Ele é capaz de propiciar esse milagre na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Põe a mão no seu coração. A ti eu vou clamar,
Medite nesse momento enquanto é ministrada essa Pois música. tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me ali. Com seus olhos fechados, mantenha seus olhos fechados, recline a sua fronte, coloque as mãos no seu coração. Se você entende que você precisa ser ainda transformado, de fato, que até agora você tentou lutar com as suas próprias forças e você se deparou com uma realidade que você não consegue, coloque a mão no seu coração, no seu lugar mesmo. Faça essa oração junto comigo, para que nós sejamos transformados. Repita junto comigo assim: Pai querido, eu reconheço, Senhor, reconheço a minha pequenez, reconheço que eu sou falho, reconheço que é o meu pecado que te prendeu naquela cruz, reconheço que eu preciso ser mudado, Pai. Reconheço que eu preciso ter uma nova natureza. Reconheço que eu preciso ter a tua vida vivida em minha vida. Então, Pai, eu me arrependo. Me arrependo, Pai, dos caminhos escolhidos até aqui. Eu me arrependo, Pai, da vida que tenho levado. Pai, cria em mim, Pai, uma nova vida. Gera em mim uma nova vida pela Tua palavra. Gera em mim uma nova realidade. Uma realidade transformadora. Uma realidade capaz de mudar o ambiente que eu vivo. Uma realidade capaz de mudar a minha casa. Uma realidade capaz de mudar a minha família. Uma realidade capaz de mudar a minha vizinhança. Uma realidade capaz de mudar a minha cidade, Pai. Através do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Esta foi a boa e eterna palavra de Deus. Que possamos praticá-la. Você que ainda crê, mas não foi batizado ainda, dia 12 de novembro, próximo, no mês que vem, dia 12, terá o batismo nas águas. Se você falar, eu quero essa mudança, que a mudança começa hoje. E o batismo é uma sequência
dessa transformação. Amém? Dia 12 de novembro estarei aqui com a equipe batizando as pessoas nas águas. Amém? O Dálcio e a Daniela querem dar um recado. É 1 minutinho só e já estaremos sendo despedidos. Graças a paz, igreja, tudo bem com vocês? Pode se sentar, é rapidinho, mas sentem-se, acho que fica mais confortável. Eu estou aqui para dar um recadinho do Comuna Kids. Dia 12 é o Dia das Crianças, né? E nós vamos o quê? Fazer festa. Então, nós fomos abençoados mais uma vez com o Buffet Alegria Parque. E no próximo domingo, eu vou pedir a gentileza dos pais que têm os filhos aqui no Comuna Kids, que são responsáveis, os avós, para levarem as crianças lá no buffet, tá? A festa vai ser das 9 ao meio-dia, como nós fizemos no ano passado. E nós estaremos lá aguardando as crianças, então a proposta é, vocês deixam as crianças conosco lá e vêm para o culto. Terminou o culto, voltem até lá e peguem as crianças. Nós estaremos também no nosso culto infantil, porém o nosso culto será um culto de festa, de alegria, de celebração pelo Dia das Crianças, tá? A idade é de 4 a 12 anos que nós vamos atender lá. Então, o que eu vou pedir para vocês, os pais que vão poder levar seus filhos na semana que vem, no domingo que vem, por favor, nos procure agora na saída, que nós vamos pegar o seu contato, porque como é buffet, a entrada é controlada, então nós vamos anotar direitinho o nome da criança e a idade e o seu telefone, e aí na semana eu vou passar todas as orientações do endereço, o local e reforçando os horários, tudo bem? Então eu conto com a participação de vocês, levem eles, nós já avisamos lá embaixo e eles já estão super animados, tá bom? Deus abençoe, igreja. Das 9 horas. Dá tempo de levar e vir para cá, para o culto das 10, tá bom? Mas eu passarei todas as informações direitinho. Então, é muito importante você deixar com a gente o seu contato, tá bom? Deus abençoe, viu, igreja? Ótimo domingo. Vamos para casa? Vamos ficar de pé? Estenda suas mãos. Amado Pai, obrigado pelo tempo que passamos aqui juntos, aprendendo, louvando, ofertando. Ó Deus, que possamos praticar estas verdades. Leva-nos em paz, guardados no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus. Amém. Até já, queridos.
Amém.